Veja só o que vem acontecendo na Justiça em se tratando do tema sobre o cancelamento dos descontos na conta corrente com base no tema 1085 do STJ e com base na Resolução 4.790 de 2020. Vou mostrar para vocês no vídeo de hoje um desembargador que até poucos dias ele entendia favorável ao cancelamento dos descontos na conta corrente e agora simplesmente ele mudou completamente a sua posição para entender totalmente contrário. Agora ele diz que não cabe o cancelamento dos descontos na conta corrente, inclusive com base na própria resolução 4.790, que é o 18.09886, que foi julgado no dia 31 de janeiro de 2024. Veja que tem pouco tempo. Nessa decisão aqui, ele entendeu o seguinte. Primeiro ele cita aqui o entendimento firmado pelo STJ, que é no tema 1085, onde conclui que o correntista ele pode cancelar a autorização dos descontos automáticos, com base na Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do seu inadimplemento, que é aquilo que eu falo para vocês. Se você pede para cancelar o desconto na conta corrente, o banco ele pode negativar o seu nome na SPC Serasa, o banco ele pode protestar a dívida e ingressar com ação judicial cobrando esses contratos. Para chegar a essa conclusão, ele cita aqui a tese 1085. Primeiro, que diz o seguinte: são lícitos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, portanto, por analogia, a limitação prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.820 de 2003. Tá? Então, essa aqui é a tese 1085. E ele diz mais, que de acordo com esse entendimento firmado pelo STJ, a conclusão dessa tese é: cabe ao correntista cancelar a autorização dos descontos automáticos com base na Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando, contudo, às consequências contratuais do seu inadimplemento. Em seguida, ele cita os dispositivos do artigo 6º ao 10, que trata aí sobre a possibilidade de cancelar os descontos na conta corrente. Ele conclui o seguinte: trata-se de norma que disciplina a forma de pagamento, não havendo razão para não incidir nos contratos firmados antes de sua vigência. Ou seja, aqui provavelmente o banco alegou que não caberia o cancelamento dos descontos na conta corrente porque a resolução do Banco Central ela foi editada em 2020. Então, provavelmente aqui, esse contrato em discussão era anterior a 2020. E o desembargador entendeu que, mesmo assim, deve ser cancelado o desconto na conta corrente porque essa norma prevista na Resolução 4.790, trata-se de uma norma que disciplina a forma de pagamento. Logo, ela pode ser aplicada também antes de sua vigência. Aí ele cita aqui mais alguns julgados do próprio TJDFT, que tem posição favorável ao cancelamento dos descontos na conta corrente. São vários julgados aqui que ele cita. Ele cita da 7ª turma, ele cita da 4ª turma, mas tem outras turmas também que entendem no mesmo sentido. Aí, mais uma vez, aqui ele traz o argumento aqui do banco, onde o banco falou que é correto o desconto na conta corrente, que não se aplica à Resolução 4.790, principalmente aos contratos anteriores à sua vigência, que é aquilo que eu já falei para vocês. Aí o desembargador entende o seguinte: em que pese o argumento do banco, o cancelamento da autorização para a realização de débitos automáticos não afeta o direito do banco em lançar a mão de outros meios de cobrança. Ou seja, o banco ele pode emitir boleto bancário para o consumidor. Então, o fato de não debitar na conta corrente não afasta esse direito do banco em emitir boleto bancário. Cabe ou não ao consumidor, ao correntista, pagar aqueles boletos. Conclui que, não se enquadrando nos autos qualquer outro elemento de convicção em favor da parte agravante, porque quem agravou aqui foi o banco, razão pela qual ele não alterou o seu entendimento já exposto, porque quando pôs esse recurso de agravo de instrumento, já foi analisada a tutela de urgência recursal do banco, e ali o relator já trouxe o seu entendimento desfavorável ao banco, ou seja, ele entendia até então que era possível ali cancelar o desconto na conta corrente com base na Resolução 4.718.28.482, referente a um agravo instrumento também, que foi julgado no dia 14 de março de 2024. Então, o mesmo desembargador agora trouxe um entendimento totalmente contrário ao que ele entendia antes. Gente, é o mesmo embargador, é a mesma turma, só que agora ele trouxe uma posição completamente diferente e ele faz questão de colocar aqui que ele mudou a posição dele. Ele diz o seguinte:
Primeiro ele cita aqui a resolução, igual ele citou lá no acordo anterior. Ele cita que não cabe limitação dos empréstimos a 30%, em razão do tema 1085, e em relação ao cancelamento dos descontos na conta corrente, que foi regulamentado aqui pela resolução do Banco Central 4.790, e aqui ele cita o artigo 6º e o artigo 9. Mas ele conclui o seguinte, que segundo se extrai o parágrafo único do artigo 9º da resolução do Banco Central, não estabelece uma opção livre para o cancelamento ou descontos na conta corrente, limitando-se a contemplar uma situação que se não reconhece a autorização. Ora, se não havia autorização de desconto na conta corrente, sequer teria desconto na conta corrente. Então, o entendimento que, na minha visão, é totalmente contraditório. Não se discute o reconhecimento ou não da autorização de desconto na conta corrente. O consumidor ele reconhece que existe uma cláusula no contrato do empréstimo bancário, inclusive em caráter irrevogável, que autoriza o desconto na conta corrente. Só que ele também tem esse direito de cancelar ou de revogar aquela autorização com base nesse entendimento da STJ, que é o tema 1085, que ali o fundamento deles é pelo princípio da autonomia da vontade, ou seja, a partir da hora que eu não concordo mais com aquela cláusula contratual, eu posso revogar aquela autorização, mesmo que esteja escrito em caráter irrevogável. Então, esse é o entendimento da STJ para esse tema. E esse também era o entendimento desembargador até poucos dias. Não tem fundamento, não se sustenta esse entendimento do magistrado. E mais, se fosse o caso de não existir a autorização do desconto na conta corrente e o banco ainda assim debitasse as parcelas na conta corrente, seria muito mais simples. A ação não seria para revogar a autorização, mas sim uma ação de obrigação de fazer para que o banco ele não debite na conta corrente desse consumidor, porque não existe cláusula contratual nesse sentido. Mas nos processos não é isso que está sendo pleiteado, mas sim a revogação da autorização dos descontos na conta corrente. Eles consideram completamente o artigo 6º da resolução 4.790, que diz que, curado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado junto ao banco. Então, está muito claro. Aqui diz, é assegurado o direito do correntista cancelar a autorização. Ponto final, não tem o que discutir. Está muito claro esse artigo. Assim, esse entendimento que ele trouxe aqui com base no artigo 9, para mim não tem fundamento legal nenhum. Nenhum. Tá? Porque o artigo 6º garante esse cancelamento do desconto na conta corrente. E não sou eu que estou dizendo. Tem essa tese do STJ e tem outros diversos julgados, que inclusive ele citou naquele acórdão passado que eu falei para vocês, onde várias turmas aqui do TJDFT vêm entendendo pela possibilidade de se cancelar o desconto na conta corrente. Fora isso, também tem a lei distrital, que se aplica apenas aqui no DF, que é a Lei 7.239 de 2023. Veda desconto na conta corrente quando superado a margem de empréstimo consignado. Então, o desembargador deveria levar isso também em consideração, e não apenas aqui a resolução 4.790. Então é isso, pessoal, tá vendo aí? Infelizmente, há essa mudança de entendimento. Por isso eu falo para vocês, se você está super endividado, não consegue mais pagar as parcelas debitadas da sua conta corrente, procure seus direitos. Primeiro, de forma administrativa, solicitando o cancelamento dos descontos na conta corrente. Se não resolver, daí sim você vai procurar a justiça, ingressar com a ação pleiteando cancelamento dos descontos na conta corrente. Por que eu falo isso? Porque ainda hoje, a maioria das turmas aqui do TJDFT vem entendendo pelo cancelamento dos descontos na conta corrente. Mas será até quando isso vai permanecer? Para você ver, como eu falei para vocês aqui agora, um desembargador que até pouco tempo entendia favorável, ele já começou a mudar a sua tese de entendimento. O que garante a você que as outras turmas também não vão entender de uma forma semelhante a esse desembargador. Tudo pode acontecer. Então, se ainda existe essa possibilidade de você resolver de forma administrativa, solicite o cancelamento ou desconto na conta corrente pelo site do Banco Central ou pelo site do consumidor.gov.br. Não resolvendo, daí sim você vai procurar a justiça. Lembrando que se você conseguiu cancelar o desconto na conta corrente, você precisa ingressar com a ação do superendividamento, porque essa ação visa não só pagar essa parcela que você pediu a suspensão do desconto na conta corrente, como também pagar os seus empréstimos consignados que estão averbados no seu contra-cheque e também outras dívidas de consumo que você tem com outros credores. E a principal vantagem
desse processo é que, se você comprovar que está superendividado, você terá a redução da sua dívida. O artigo 104b, parágrafo 4º do CDC, estabelece isso. Você pagar ao seu credor pelo menos o valor principal devido. Ou seja, se você comprovar que está superendividado e você precisa ali preservar o seu mínimo existencial, preservar um mínimo para você manter sua família, o juiz, para enquadrar aquela dívida nesse prazo máximo de 60 meses que estabelece a legislação, ele terá que reduzir os juros dos seus contratos, dos seus empréstimos, para poder adequar esse prazo máximo de 60 meses e garantir aos seus credores, no mínimo, o valor principal devido. Eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. E se você tem algum colega aí que tem dúvidas se vale a pena ou não cancelar o desconto na conta corrente, mande esse vídeo para ele e explique que, se realmente está sobreendividado, é ideal que ele procure logo o banco para cancelar o desconto na conta corrente, caso ele não consiga mais pagar as parcelas, pois esse entendimento sobre o cancelamento do desconto na conta corrente, ele pode mudar a